Fala pessoal, professor Gabriel aqui na área. Hoje a gente vai resolver a questão 11 da prova da ESA de 2023. Lembrando, são 14 questões da prova. Todas as 14 questões de matemática são bem objetivas, elas não vêm enrolando tanto. Entretanto, é necessário você ter alguns cuidados. Pega o comando da questão, responde ela com calma e vai vendo os dados para poder responder as questões das outras matérias, tá? Lembra que não é só matemática aqui, existem outras disciplinas e é necessário também estudar. Mas enfim, bora para nossa questão. Antes de mais nada, pega o comando, vê o que a questão quer. Sabendo o que ela quer, aí a gente vai procurar tanto os meios quanto os materiais necessários. Aqui ele vai dizer o quê? Marque a alternativa, já está aqui, ó. Marque a alternativa que representa o valor da diagonal desse quadrado. Tá. Então a gente já sabe que existe um quadrado e existe uma diagonal, que é o que ele quer medir. Nem sei o que é que foi, mas já está pedindo. Além disso, pela diagonal a gente consegue, se a gente tiver os lados, consegue usar a diagonal, porque um quadrado ele tem um ângulo reto aqui, né? Tem todos os quatro. Então, teorema de Pitágoras. Mas quais são as relações desses lados? O que é que ele tem, né? Então, bora para a questão, o enunciado. No início do século passado, foi criado na matemática o Google, número que inspirou o nome do famoso site de pesquisa. Sabendo que um Google equivale a 10 elevado a 100, imaginando hipoteticamente um quadrado de área igual a um Google, marque a alternativa A. Então, esse quadrado tem área de um Google, ou seja, um Google, ou seja, 10 elevado a 100. A área de um quadrado é nada mais, nada menos que o lado elevado a 2, que é o lado vezes o lado. Então, para a gente determinar a medida do lado, basta eu colocar a raiz aqui, né? Então, eu vou ter que o lado é igual a 10 elevado a 100, a raiz disso tudo. Como é que eu faço, professor? Bom, se você tem um número elevado a 100 e quer calcular a raiz dele, não só elevado a 100, elevado a qualquer outro número, você precisa transformar esse expoente em duas vezes alguma coisa. Se você transforma isso duas vezes alguma coisa, fechou. 100, posso 100 dividido por 2 dá 50, né? Eita, 50 horrível. Dá 50, né? Então, eu estou calculando a raiz de 10 elevado a 50 elevado a 2. Agora entendeu, né? A raiz quadrada de um número ao quadrado é só pegar a base. Então, o lado mede 10 elevado a 50. Aí agora a gente vai fazer o quê? Teorema de Pitágoras. Tem um macetezinho, mas depois eu vou explicar. Bora lá. Como é que a gente faz aqui? Eu sei que a diagonal ao quadrado vai ser igual ao quadrado de um cateto somado com o quadrado do outro. Quando eu somo esses dois, vai ficar duas vezes o lado elevado ao quadrado. Isso é minha diagonal ao quadrado. O lado eu já sei que é 10 elevado a 50. Vai ficar duas vezes 10 elevado a 50. Isso tudo ao quadrado. Como eu estou calculando aqui pelo teorema de Pitágoras é a diagonal ao quadrado, e eu vou usar a raiz, vou ter que usar a raiz lá do outro lado também, né? Então, minha diagonal basicamente é a raiz de duas vezes 10 elevado a 50 elevado a 2. O produto das raízes, isso é uma propriedade lá de radiciação, tá? O produto das raízes é igual à raiz dos produtos. Perdão, a gente está utilizando a versão oposta, a recíproca, né? A gente está fazendo a raiz do produto, é o produto das raízes. Então vai ficar a raiz de 2 vezes a raiz de 10 elevado a 50, tudo isso elevado a 2. Mesma coisa que aconteceu lá em cima. Então vai ficar 10 elevado a 50, raiz de 2. Essa é a minha diagonal, que é a alternativa A. Essa questão é um pouco mais simples, né? Assim, levou inúmeros cálculos, mas ó, eu tinha explicado que eu ia dizer um macetezinho. Qual é o macete? A diagonal do quadrado vai ser sempre a lateral multiplicada por raiz de 2. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Aqui, ó, quando a gente pega nesse trechinho daqui,
A gente fez para um lado hipotético, né? A gente está usando a variável, não está usando nenhum número até aqui. Se eu continuasse explanando, ficava o quê? Quando eu joguei a raiz na diagonal, joga a raiz do outro lado, né? Então ia ficar a diagonal é igual a raiz de 2 vezes o lado ao quadrado. Ou seja, a mesma coisa que a gente fez no outro, ia ficar raiz de 2 vezes a raiz do lado ao quadrado. A raiz do lado ao quadrado a gente já sabe, fica só a base. Então vai ficar L raiz de 2. Então toda a diagonal do quadrado sempre vai ser assim. A lateral, a medida da lateral vezes raiz de 2. Como a lateral do nosso caso era 10 elevado a 50, e se implicar no que a gente já fez. 10 elevado a 50 raiz de 2. Bem simples, né? Bom, mas é isso. Acredito que deu para entender. Mas você que diz, possa ser que tenha ficado algum trecho meio complicado de se entender. E se ficou, deixa aí nos comentários. Se não, comenta aí. Essa questão foi fácil, foi difícil, foi complexa demais, foi moleza? Manda aí a sua opinião sobre essa questão. Bom, no mais é isso. Bons estudos e até a próxima. Valeu!